Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira sabe que não dá para ter um banco pela metade. Quem sabe abre uma conta completa do Safra. E tem um mundo de serviços do Safra. Tem cartão de crédito com experiências exclusivas, empréstimo com taxas especiais e, claro, assessoria dos especialistas para qualquer investimento e acesso à Safra Corretora. Tem tudo aqui. Bem completo, hein? Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando mais um bate-papo sobre empreendedorismo, um bate-papo ao vivo aqui no Banco Safra. A nossa conversa de hoje é sobre uma das grandes dúvidas de quem está abrindo um negócio, principalmente aquela pessoa que está começando mesmo. Como precificar um produto? Vai lançar um produto no mercado? Que preço que eu vou colocar nele? Olha só, de acordo com o Sebrae, só 26% das micro e pequenas empresas no Brasil consideram o preço uma estratégia para atrair clientes. Percentual baixo, a gente vai entender por quê nesse bate-papo ao vivo de hoje. Bom, deixa eu, antes de mais nada, apresentar aqui a nossa roda de conversa. Eu tenho aqui ao meu lado esquerdo a Letícia Onizuka, que trabalha na comunicação de Safra Pay. Letícia, bem-vinda. Obrigado. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Maravilha. E o nosso entrevistado é o consultor financeiro e estrategista. Ele tem mais de 10 anos de experiência no mercado, 12 para ser mais preciso, né? Felipe Chiconato, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Agradeço ao Poli e à Letícia pela oportunidade. Muito obrigado, gente. O prazer é todo nosso. Bom, para a gente começar, eu creio que muita gente que está começando a empreender vai assistir a gente e vai ser de grande valia esse nosso bate-papo. Vou pegar até como exemplo aqui esse copo d'água, Felipe. Vou começar a vender água. Que preço que eu coloco nesse copo? Eu tenho que olhar os concorrentes, eu tenho que julgar o valor dele ao meu ponto de vista. Como é a precificação desse copo d'água, por exemplo? Bom, para começar, a precificação não é só uma conta matemática. Já gosto de colocar esse parênteses aí que muita gente acha, eu divido por 2, multiplico por 3, que é aquela coisa que a gente escuta no mercado. Primeira coisa que a gente tem que fazer, não posso vender por menos que me custa. Então você tem que levantar o custo que você tem para adquirir esse copo d'água. E aí o custo não é só o que eu pago pelo copo. A gente teria que levar em consideração o deslocamento que você tem até o local, se esse produto é entregue ou não, eventuais taxas de meios de recebimento, comissão, se vai ter imposto ou não, se vai ter embalagem, porque eventualmente você vai colocar ele dentro de um gelo, alguma coisa para deixar ele mais geladinho para a pessoa, até como você vai servir, se você vai servir ele num copo descartável, num copo de vidro ou não, vai entregar a embalagem só para o cliente. Tudo isso vai mexer com relação ao custo, que é o primeiro pilar. O segundo ponto é a questão de posicionamento de mercado, é uma questão estratégica. Existem outras pessoas vendendo copo d'água. Então eu brinco que é muito assim, na balada você vai ter o copo a 5, 6 reais, na praia então chega a 10, dependendo do dia se estiver muito quente. Só que se você estiver no farol, eventualmente você vai pagar 2 reais, 1,50, 3, vai depender de como você é abordado. Varia bastante. Muito. Só que veja, tudo é uma questão de posicionamento. Então, se você entender que tem essa questão de olhar mercado, como eu quero me posicionar? Eu estou parecendo, desculpa a expressão, tiozinho do farol? Eu estou com um copo d'água na balada servido no copo todo diferenciado com alguns limões, alguma coisa do tipo. Como eu quero me posicionar? Então, é o segundo pilar, que é o pilar estratégico. E o terceiro, que é uma provocação que ele junta junto com o pilar estratégico, que é o pilar do marketing, vamos dizer assim. Como você percebe valor no produto? Uma coisa é você vender um copo d'água. Outra coisa é você vender algo que sacia a sede. É como você apresenta isso. Copo d'água, dificilmente você vai ter um valor muito agregado. Mas vender algo que sacia a sede no momento de calor, no momento de angústia, vai ter muito mais valor agregado. Então é como você aborda isso. Então precificação eu preciso trabalhar finanças, estratégia e marketing. É os 3 pilares. Tecnicamente, quanto me custa, quanto o mercado cobra e qual a percepção de valor do cliente sobre o meu produto e serviço. Aí eu vou brincando com isso. Mas, no fim das contas, a gente acaba tendo aí diferentes estratégias, né, de precificar. Você pode falar um pouquinho mais sobre cada uma delas? A estratégia de precificação vai derivar da estratégia de negócio. Então, vamos pensar assim.
como eu quero me posicionar, o que é o meu negócio? Vamos voltar lá atrás. Se você entende que o teu negócio é oferecer um serviço diferenciado, esse tipo, que tem um valor mais agregado, eu tenho que agregar valor ao meu cliente, eu tenho que cobrar mais por isso. Fica difícil eu falar que eu trabalho com um produto diferenciado cobrando igual um rapaz que vende no Farol. A conta não fecha. A mesma forma, eu já vi casos de pessoas vendendo no Farol, imagino que você já deve ter visto, vestida de garçom, onde ele serve dentro de uma bandeja, ele não vive com aquela caixa de isopor batendo. Só ali ele já fala, eu não sou um vendedor ambulante, ele se posiciona de uma maneira diferente. Então, entender o que é o teu negócio, por menor que ele seja, se é um vendedor de água, se é um fotógrafo, uma lanchonete, refletir primeiro o que é o teu negócio e como você quer se posicionar. Isso vai ajudar a trabalhar a precificação. A grosso modo, todo mundo vai ter estratégias diferentes para produtos diferentes. Eu não recomendo você usar a mesma estratégia para todos os produtos. Porque você vai ter um produto que atrai, um produto que dá ganho de fato, que a gente chama de modinha. Né? Se a gente for pensar numa cafeteria, a água é o produto que mais dá ganho numa cafeteria. Mas se a gente fazer uma cafeteria para vender só água, ela fecha. Ela precisa ter café, eu vou ter cafés que eu ganho muito pouco, que é um café mais elaborado, importado, mas eu preciso ter aquilo para compor a venda. Não, tá, só para exemplificar então, quando eu monto um cardápio, eu preciso ter em mente que eu vou ter um produto chamariz, que a minha margem talvez vai ser um pouco menor, mas que eu vou ganhar em outros produtos, é isso? O termo que antes de a gente, desculpa até te interromper, antes da gente entrar ao vivo aqui, a gente estava falando, você deu um exemplo muito legal, que é do pão francês, né? Como que funciona assim? O pão francês é a isca, né? É a isca, o termo que o mercado usa é isca boi de piranha, viu, Poli? É o termo bem... Exato, é o boi de piranha, porque você vai jogar ali para todo mundo destruir ele. Eu sei que eu não vou ficar rico de vender pão francês, mas eu preciso do pão francês para vender o leite, o frios, a rosca, a torta, o bolo. Por quê? A pessoa procura o pão. Né? Se ele não tiver o pão, não vai vender. Então, entender essa brincadeira de que alguns produtos você vai sacrificar, por isso a expressão boi de piranha, que eu não vou ficar rico de vender ele, mas eu preciso dele para que ele componha uma venda maior, que é a isca, é importante. E aí todos os segmentos têm isso. Todo segmento tem um produto que é o boi de piranha. Todo segmento vai ter isso. A gente precisa identificar como isso conversa com o seu negócio. É um pouquinho mais para trás. A gente vai voltando alguns. Aí o cara fala, mas eu posso ter um pão ganhando, uma margem de 10% irrisória no pão, eu posso ter um bolo ganhando 80%? Cara, dá. Desde que o teu negócio compreenda isso. Agora, o que eu não posso é falar, vou parar de vender pão porque eu ganho pouco. Aí você mata a padaria como um todo. Que aí ela deixa de ser uma padaria e vira lanchonete. Que é o que acontece muito. Você pode ver, as padarias começam a cortar e assim, até fazendo uma maldade aqui. Quando a gente olha para o pão francês, você já reparou que na padaria você nunca pega ele sozinho? Vocês já repararam isso? Qualquer outra coisa você pega, bolo, torta, você pega sozinho, frio está em bandeja. O pão francês, por que não? Porque ele quer que você gaste um pouco de tempo ali. Você pode ver, o cara que está no pão francês nunca é o mais rápido, por incrível que pareça. Sim. Ele quer que você gaste um pouco de tempo justamente para olhar todo o ambiente que está à sua volta e incentivar o consumo. E você está cercado de coisas, né? Gostosas, lindas ali. Exatamente, sedutoras, né? E é muito proposital. Poderia ser um autosserviço, né? Pegar o pão e colocar. Mas eles não fazem isso, na grande maioria não faz isso. Justamente para permitir que você olhe as outras coisas e aumente o ticket médio. Tem muita estratégia por trás de precificação. Precificação é uma ferramenta. Estratégia a gente vai cutucando ali as coisas para que aquilo vai compondo um valor maior. E uma ideia é, de repente, até aproveitar, né, esse momento e treinar seu funcionário para oferecer ali algum outro produto, né? Tipo, você não quer levar um queijo, um leite? Não é você que quer levar. Veja, você tá falando... qual é a resposta automática quando alguém te pergunta, Lê? Não. Você quer? Não. É automático. A gente foi treinado para falar não. Nossa mãe treinou para falar não. Então você vende o benefício. Você fala, a rosquinha acabou de sair. Tá fresca. Na padaria que eu costumo ir, o padeiro e os funcionários, eles são visivelmente treinados para isso, então você pede o pão, por favor, me vê 5 pãezinhos. Ele entrega o pãozinho e ele já abre ali, saca um pãozinho de queijo e te dá. Acabou ele te de dá. Sair. Fica até chato você falar não, você pega. E é delicioso. Nesse caso era gostoso. E aí você acaba levando também. Então existe todo esse assédio, né? Isso é uma técnica de venda, inclusive documentado em livro, No Poder da Persuasão, que é muito engraçado porque você ficou devendo um favor para ele, né? Exato. E agora você quer retribuir. Como você retribui? Exato. Você fica numa dívida ali. Gente, o mundo do marketing, eu sou consultor financeiro, né? Mas o mundo do marketing de estratégia, ele vai provocando a gente para levar para o consumo. E claro, quando a gente fala de paladar numa padaria, sensorial, de visualizar aquilo, claro que a gente vai caindo nas armadilhas. A gente brinca, não vá no mercado com fome.
Eu sempre brinco com a minha esposa, financeiro raiz, né, que sou, eu falo, a gente só vai no mercado depois do almoço. Porque senão você compra o que não precisa. Verdade. Então, precisa entender isso como consumidor e, claro, como empreendedor, mais do que nunca, forçar esse ambiente de consumo, tá? Mas estratégias existem muitas. Estratégia de alto volume, estratégia de baixo volume. Por exemplo, você tem tipo de negócio, principalmente pensando em loja de carros, que ela não quer vender volume, ela não quer popularizar o negócio dela. Ela quer continuar trabalhando com poucas lojas, mercado restrito, por quê? Para continuar sendo um serviço Prime, para continuar aqui em cima. E já tem negócio que é o contrário, ele quer abrir, porque ele quer estar em todo quanto é lugar, na boca de todo mundo, justamente porque ele quer ser alto volume, alto giro. Então a gente tem que entender que são estratégias que cabem nos dois negócios, não tem problema nenhum. Agora, Felipe, ainda existe muita confusão entre custo, preço e margem de contribuição. Principalmente o pessoal que está ali começando a equilibrar as contas. Explica para a gente esses 3 elementos que são indispensáveis, né? Preço é o que eu estou disposto a pagar por algum produto, algum serviço, tá? E aí preço é diferente de valor. Valor é o que eu levo, preço é o que eu pago. Vamos fazer um paralelo aqui. Quando você compra algo, você compra aquilo falando, isso valeu a pena. Quantas vezes a gente fez aquela expressão, isso valeu a pena? Ou seja, aquilo que você pagou, que é o preço, você levou mais coisa em troca, que é o valor. Tá? Então, preço é o que eu desembolso, valor é o que eu enxergo. Agora, custo, eu vou fazer uma provocação com você. Tá para brincar comigo? Pode. Você sabe a diferença de um custo fixo e variável? Não. Nem imagina. Não quer nem arriscar. Não. Passar vergonha ao vivo, não. Para você. Vamos lá. Um custo fixo, ele é fixo em relação a algo. Por isso ele é fixo. Então ele é fixo em relação à venda. Não necessariamente ele é constante. As pessoas confundem fixo com constante. Constante é aquilo que vai acontecer sempre. Ele é estável. Por exemplo, conta de luz. Conta de luz ela ainda nem é constante, né? Porque tem as oscilações. Mas vamos pensar no aluguel. Uhum. O aluguel, na maioria das vezes, com exceção de loja de shopping, que tende a ser variável, porque é um percentual sobre a venda, um custo fixo ele é constante no aluguel. Tudo bem? Ela está ali, linear. Mas eu tenho custos fixos que não são constantes. Exemplo, a conta de energia elétrica. Eu posso ter uma multa de trânsito. Vamos supor que você tomou uma multa de trânsito indo comprar um produto. É um custo fixo? É um custo fixo. Só não é constante. Ele não acontece todo mês. Porque ele não varia com a venda. Veja, não tem uma relação direta. Quanto mais eu vendo, mais multa eu tomo. É assim que acontece? Não. Tudo bem que tem gente que toma tanta multa, né, que é fixo e constante. Sim. Mas a ideia do custo fixo é aquilo que não varia em detrimento à venda. Já o custo variável é o oposto. É tudo aquilo que varia em detrimento à venda. E aí, para quem está nos assistindo, fica uma provocação. Sempre que você tiver dúvida, faça a seguinte pergunta. Se eu vender mais, eu pago, eu gasto mais? Se sim, variável. Se não, fixo. Entenderam a perguntinha? Se eu vender mais, eu gasto mais? Sim, variável. Não, fixo. Tá? Só para ver se o Paulo entendeu direito agora. Poli, deu manutenção no celular. Custo fixo ou variável? Manutenção no celular? É. Manutenção no celular é variável. Se você vender mais, dá mais manutenção no celular? Se o quê? Se você vender mais, dá mais manutenção no celular? Não. Então é fixo. É fixo, é verdade. Entendeu a pegadinha? Entendi. Porque não é todo isso mês... que essa é a grande sacada que a gente precisa entender, né? Para quando vai o empreendedor, ele tende, no dia a dia, na influência que ele recebe das pessoas, é falar assim, não, mas não é todo mês que eu pago. Veja, não estou falando de pagar. Estou falando o que gerou ele. Se for decorrente da venda, variável. Se não, fixo. Você pode dar um exemplo? Por exemplo, em caso de produção, né? Se a minha produção exige, por exemplo, eu produzo mais, eu consumo mais energia elétrica e ele vai ser um custo... Vou pegar um exemplo, filha da mãe. Tá. Pet shop. Ok. Pet shop, você tem água, luz, que são matéria-prima para o banho e tosa ali, para a higienização dos animais, mas você também tem água e luz para manutenção do espaço, para refrigeração do ambiente, perfeito? Uhum. Se você tiver dois relógios, eu recomendo que você jogue água e luz, o que é da produção em um relógio, o que é do administrativo, vamos chamar assim, em outro. Uhum. O administrativo seria fixo, produção variável. Na prática, o cara tem um relógio no estabelecimento inteiro. E aí, quando você for ver o consumo de um ar-condicionado, a higienização que o ambiente precisa ter, é muito mais fácil você jogar isso no custo fixo. Agora, por exemplo, eu atendo uma fábrica de gelos. Gente, a matéria-prima do gelo é energia elétrica e água. Uhum. Só isso. Não tem mais nada. Então, custo variável. Quanto mais gelo ele produzir, mais ele vai ter de gasto de energia e água. Tá? Então, não é porque nenhum segmento é que no outro também vai ser. Depende muito daquilo, se a gente conseguir mensurar. Tá bom? É muito comum o empresário falar, mas não é todo mês o mesmo valor, ele oscila. Veja, Sim. O fato de oscilar não quer dizer que é proporcionalmente à venda.
E se eu não conseguir mensurar, vai para o fixo. Mas em que momento eu vou ter esse pensamento? Na hora de montar a precificação. Que aí entra o conceito da margem de contribuição. Tá. Então, agora, para alinhavar tudo isso, né, porque parece que está tudo solto agora. O que é a margem de contribuição? Imagina em 3 potes, tudo bem? Eu tenho o preço, eu tenho um produto que eu vendi, e aí vamos, só para fins financeiros, que seja R$100, vamos tangibilizar isso. Eu vendi algo que a preço de venda é R$100. Eu tenho o custo variável desse produto, né? Então ali, vamos supor que foi 50, que é metade, o cálculo que a maioria dos brasileiros faz, vezes 2. Né? R$50 é custo dessa camiseta, vai. Tá? Então foi para um potinho. Tem fim esse potinho? Não. Quanto mais camiseta eu vender, mais R$50 vai cair aqui. É um poço sem fim. Sim. Perfeito? É um tubinho que vai para o meu fornecedor. Eu tenho um outro tubinho que tá imposto, taxa de cartão, comissão, royalties, frete, embalagem, tudo bem? São coisas que acontecem quando eu vendo. Que tá caindo aqui também. Tem fim aqui? Não. Vamos só para facilitar a conta, que seja R$10 esse número, só para... Então eu tenho 50, 10, sobrou 40, não sobrou? Esse 40 é a margem de contribuição. A margem de contribuição é a parte do preço que eu tiro os custos variáveis e ela fica para pagar meu custo fixo. Veja, o custo fixo ele é como se fosse uma caixa d'água. Ele tem fundo e tem tampa. A margem de contribuição são as gotinhas que cada venda vai deixando para encher esse potinho do custo fixo, essa caixa d'água. Quando eu atinjo o topo, né, que eu enchi a caixa d'água, eu atingi o famoso ponto de equilíbrio. Acho que vocês já escutaram essa expressão, que é quando eu fico no 0 a 0. A venda excedente, a margem vira lucro. Entenderam a maldade? Então, assim, se eu vender uma camiseta, eu pago todas as minhas contas? Não. Então eu não tive lucro. Eu tive margem de contribuição. Eu começo a ter lucro quando eu encho o potinho. Agora deu para amarrar tudo? Ficou mais claro? Não, acho que sim. E aí eu acho que é até legal a gente recapitular um pouquinho e trazer de novo aqueles 3 pontos da precificação, né? Os 3 pilares. Só para ajudar aí quem está assistindo, de fato, a fixar bem esses conceitos na hora de formar o preço. Então vamos lá. Quando você for começar a trabalhar a precificação, a primeira coisa que você tem que se perguntar é quanto me custa para executar esse serviço ou comercializar esse produto? E não é uma pergunta só o que eu paguei para o fornecedor. Eu tenho que levar em consideração todo o custo que eu tenho no processo. Evento de serviço eu vou ter hora homem envolvida, eu tenho deslocamento, no produto eu tenho embalagem, eu tenho custo de aquisição, eu tenho que ir até o local eventualmente, eu tenho frete daquilo, eu tenho impostos. Aí fica a ST, para quem não sabe, que é a substituição tributária, quando eu compro de outro estado para esse produto chegar aqui, importação, se eu comprar de algumas plataformas. Então eu tenho esse custo, e eu preciso desse custo, eu preciso saber qual é o meu preço mínimo, quanto me custa para esse produto. Fiz isso, eu preciso olhar para o mercado, eu olho para fora. Quanto o mercado cobra por algo semelhante àquilo que eu estou fazendo ou comercializando. Por que isso? Eu vou me posicionar. Eu vou trabalhar a minha estratégia aí. E aí fazer uma provocação aqui. Você tem o cheeseburger da padaria a 5, 8 reais, e você tem o cheeseburger artesanal que chega a 40, 50 reais. Ambos são cheeseburger. Sim. E como eu vou me posicionar? O meu lanche está mais parecido com o da padaria, que não é artesanal, ou com o artesanal? Qual a mensagem que meu preço está transmitindo? Isso é estratégia, tá? E eu tenho o terceiro pilar, que para mim é o que mais define qual é o valor de um produto de fato, que é o pilar quando eu pergunto qual a percepção de valor do meu cliente. E aí a provocação. Se você não sabe o que é o seu negócio e quem é o seu cliente, você não sabe precificar. Porque o que muda, por exemplo, como o Poli percebe valor é diferente do que eu percebo de valor. Posso te usar de cobaia de novo, Poli? Me permite? Metade de marcação. É pessoal, é pessoal. Ele gostou. Você vai ser padrinho de casamento. Não, vou pegar a Letícia. Vou pegar a Letícia Ai, agora. Você vai ser madrinha de casamento, beleza, Lê? Você vai ser madrinha de casamento. Certo. Veja, no trajeto à igreja, você está sozinha no carro, você não tem ninguém te acompanhando, furou o pneu do seu carro e você não tem seguro. Tá. Você deu a sorte de furar na frente de uma borracharia. Certo. Você tá impecável, você tá de gala ali, madrinha de casamento. O cara cobrou R$100 pra trocar, ele não vai consertar teu pneu, ele vai trocar o teu pneu, pegar o step e colocar no lugar. Você paga os R$100. Provavelmente sim. E não reclama. E não vai reclamar. Não, talvez você vai eu chamar o ache cara de um anjo, caro, tipo, mas... nossa. Não, porque isso tem a ocasião. Agora, a conveniência, né? é o momento. Naquele momento, a percepção de valor dela, porque qual foi a cabeça dela? Assim, eu já falo, a mensagem foi, caramba, maquiagem, R$150, cabelo, 300, roupa, 500. Chegar no casamento destruído, onde eu sou madrinha, não dá. Não é concebível, certo? Agora, olha que engraçado. Poli, e você vai ser o padrinho de casamento. Você pagaria os R$100? Não. E sabe por que não? Você tem noção por que não? Não, eu desconfio. Porque você perderia a história. Porque
Ele ia vender chegando no casamento, cara, você não sabe quão difícil foi chegar aqui, eu tive que chegar. E a primeira coisa que ele ia contar pra todo mundo era a história de ter trocado o pneu pra... Tipo, ó, foi difícil chegar aqui, tá? Não dizendo que ele é um contador de história, não é isso. Mas é que o homem, todo homem quer se valorizar do ato. Ia aumentar a história, isso, né? que furou. Tava chovendo. Ele teve que entrar, ia sujar o rosto, assim, ó, pra mostrar que ele foi pra guerra. Veja, estamos falando da mesma ocasião, de pessoas diferentes, como elas percebem valor diferente nas coisas. Uhum. Pro homem, a história teria muito mais valor. Pra mulher, o momento ali chegar destruída não tem preço. Então ela paga de uma maneira muito mais cara por aquele serviço. Então, entender como o teu cliente percebe valor é fundamental para você precificar o teu produto e seu serviço. Isso leva um tempo, né? Pesquisa. Você tem que conversar com esse cliente. Porque quando a gente fala de percepção de valor, é do primeiro contato após venda. Então, por exemplo, você pode ter uma estrutura linda no teu estabelecimento, mas você é grosso no telefone, o marketing é agressivo demais, você não faz pós-venda, você chega lá e fala bom dia, o vendedor fala só se for para você. Sabe aquelas coisas clássicas que acontecem na micro e pequena? Tudo isso mexe com a percepção de valor. Eu tenho uma loja de uma cliente que ela está na região periférica de São Paulo e ela montou uma loja, mas muito bonita, padrão Rua Augusta, Oscar Freire, sabe assim, bonita, Bacana. linda, uma boutique dentro da periferia. Ninguém entra. Porque todo mundo fala que é caro. E não é, ela só é bonita. Tá entendendo? Os produtos são acessíveis para a população, não está fora do preço da região, mas ninguém entra porque foi rotulada como caro. Só porque a imagem não comunica conversa. diferente. Entendi. Ela tem um produto, veja, a imagem é uma, o produto é outro, e quem vê não vê nenhum dos dois. Entendi. Em comunicação, em vídeo, por exemplo, a gente tem a tal da, que a gente chama de lei dos 3 segundos. Então a pessoa apareceu no vídeo, automaticamente você já está vendo a roupa que ela está vestindo, a postura que ela está usando, se ela está nervosa, se ela não está nervosa, você já faz um pré-julgamento ali. É mais ou menos isso, né? Sim. Você bate o olho naquele estabelecimento e fala, não é para mim. E aí a dificuldade, que aí o empreendedor, ele fala assim, mas o problema é preço, eles acham caro. Só que não é que ele acha caro, a pessoa nunca comprou. Uhum. Essa minha cliente era muito engraçada. Ela falava, todo mundo acha caro. Ela falava, mas caro para quem? Não, todo mundo que vem, mas quem passa lá é teu cliente? Vamos começar por aí. Uhum. Começa aquela discussão. Porque não existe negócio que atende todo mundo. Não existe negócio que atende todo mundo. Cada negócio vai ter um perfil de cliente diferente. A gente precisa entender isso como estratégia e posicionar isso para atender ele. Você define isso no começo ou no decorrer do período? Eu sou a favor já escutaram o termo de pivotar, que é ir ajustando o negócio conforme as coisas vão acontecendo. É super normal isso numa micro e pequena empresa, porque ela tem essa velocidade de transição, né? Eu brinco que ela é um caminhão VUC. Quando você pega uma empresa grande, desculpa, com todo respeito, um Safra, é um bitrem, né? Para fazer uma curva é muito lento. A micro e pequena empresa ela vai, manobra rapidinho e vai mudando o direcionamento. Então, ela pode mudar? Pode. Mas toda mudança tem que ser refletida no preço. Ela vai mudar a precificação dela. Eu tenho um cliente da Zona Leste de São Paulo que ele mudou totalmente o preço do cardápio, assim, ele subiu em quase 40% o preço dos produtos dele. E ele falou, Felipe, mas as pessoas vão deixar de comprar. Eu falei, não, você agora vai atender outro cliente. Antes da inflação. Antes da pandemia. Ele aumentou em 40% os preços dele. Aí você fala assim, mas por que ele fez isso? Para se posicionar diferente. Porque ele estava nivelando como todo mundo. E aí ele não atingia nem quem ele queria atingir, porque para ele... Vamos fazer uma maldade aqui nós dois. Funcionou? Funcionou. Porque, vamos supor que você vai cortar cabelo. Tá? Se eu falar pra você que o corte é R$10, o que você pensa? Não é bom. O cara não é certeza bom. que você vai falar, não é bom. O cara não é bom. Né? Você vai falar, o cara vai passar a maquininha lá, dar um tapa e chamar o próximo cachorro, que tá achando que é um banho tosa. Exato. Agora, se você falar assim, nossa, R$50, você já começa a falar assim, não, pera, já deve ser um pouco melhor, atendo com hora marcada, sabe aquela coisa assim? Foi o que aconteceu com ele. Ele fez uma precificação de 20 no corte, foi para 50. Só claro, ele foi aumentando, primeiro ele saiu de 20 para 40, deu quase 100% de aumento, hoje está em 50. Dentro da periferia. Aí você fala assim, poxa, é possível? É. O que aconteceu? Quem cortava com ele a 5 e R$10 não corta mais. Uhum. E ele mudou totalmente. O que acontecia antes, e aí vai ser engraçado, o corte era básico, sabe aquele corte básico de passar a maquininha, e esse era o corte de R$10. Hoje o corte é todo corte elaborado. São cortes que demoram mais de 1 hora, são cortes bem mais trabalhados que no trabalho. E claro que ele teve que mexer com a percepção de valor. Como é que é esse dilema de uma pessoa que, por exemplo, ela presta um serviço, seja qual for, e ela está começando, e ela precisa precificar esse serviço. Ela começa baratinho, ela vai ter essa percepção do mercado, pelo menos na maioria das pessoas vai achar,
Não deve ser bom, né? O cara cobra R$30 por uma consultoria, sei lá. Nossa, não deve ser bom mesmo. Então, né? bate-papo com ele, 1 hora de trabalho e tal. Ou aí começar muito caro. Ele sobe muito e fala, bom, não vou ter cliente. Como é que coloca isso na balança e afina isso? Olha, é bem delicado. Mas eu falo que é mais fácil começar barato e subindo do que começar caro e baixando, porque aí você está desvalorizando tudo aquilo que você construiu. Eu tenho um caso muito legal de uma cliente que ela vendia calça leg de academia. E ela conseguia comprar de uma marca famosa sem etiqueta. Comprava da fábrica, no mesmo lugar que era produzido. Então assim, a calça vinha muito mais acessível, porque a etiqueta acabava deixando caro. Ela tentou vender essas calças a R$40, R$50 na academia. E ninguém comprava. As mulheres nem tocavam na calça. Aí você fala, por quê? Porque na cabeça você fala, uma calça leg é o quê? 100 e pouco? R$160? E você fala, 50? Não presta. Vai ser uma meia fina que você tá falando pra mim que é uma calça leg. A gente fez um trabalho, a gente pegou essa calça, colocou 129 e 139. Esgotou as calças dela. Na mesma academia. Que aí isso é uma percepção de valor do mercado médio. Que a concorrência trabalha. Por isso dos 3 pilares, entendeu? De saber qual é o mínimo e o máximo e aonde eu quero me posicionar. Mas eu posso mudar esse posicionamento no meio do caminho? Posso. Só que toma cuidado que é muito mais fácil você crescer do que regredir. Mas olhar preço de concorrente é importante. Sim. Copiar, não. Aconselhável, não. Não, eu tenho que olhar. Eu tenho que saber quanto o concorrente cobra. Mas eu não posso ter copiar. Parâmetros Sim. E você se posicionar. Isso, mas não é copiar. Tem gente que confunde olhar, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. O cara copia e cola. Imagino que tem muita gente, né? Nossa. Porque fica sem referência e fala, vou copiar. Ou pegar uma média, sei lá. Não, média, com todo respeito, para finanças, média é a coisa mais burra que existe. Porque média pega todo mundo mas e joga acontece, por meio. Né? Nossa, muito. Mas é que daí você tem que fazer um trabalho de comparação, né? Tipo, do valor do produto que está sendo ali entregue ou o serviço que está sendo prestado versus o preço. Sim, eu sempre brinco de quem eu quero competir. Vamos pensar assim, quem eu quero competir? Vamos pensar, posso voltar no hambúrguer pra gente fazer o paralelo? Claro. Então a gente tem lá um hambúrguer de R$8 da padaria e eu tenho 50 conto. Mesmo um cheeseburger, veja. Só que uma carne artesanal, o outro é aquele hambúrguer que você compra no mercado e põe lá no meio do pão. Com quem eu quero competir? Se eu sou uma hamburgueria artesanal, eu não posso competir com a padaria. O cliente é outro, certo? Então eu tenho que procurar hamburguerias que tem... Aí eu vou diminuindo. Veja que eu começo a funilar os meus concorrentes. Então eu não concorro mais com a padaria, eu começo a concorrer com a hamburgueria artesanal. Aí eu descubro que na hamburgueria artesanal tem o cheeseburger de 17 a 50. Opa, já diminui a amplitude. Ainda tá grande? Tá. Mas o que eu ofereço comparado com os outros? Aí eu começo a comparar. Beleza, então eu vi que quem tem uma estrutura parecida com a minha fica entre 17 e 32. Aí eu começo a entender que o meu cliente está disposto a pagar próximo a esse intervalo. Mas eu ainda tenho os outros 2 pilares para trabalhar, que é a percepção de valor e quanto me custa. Porque vamos supor que o lanche me custa 30, vamos supor que eu quero vender a 19, mas o lanche me custa 22. Não tem como eu trabalhar a 19. Sim. Eu já descobri que esse daqui eu não vou trabalhar. Então, esses pilares eles se complementam. Nunca vou olhar um sozinho. Tá? Nunca vou pegar só o financeiro, só o estratégico, que é o comparativo, ou só o pilar de marketing, que é qual a percepção de valor. Porque percepção de valor eu consigo influenciar. Eu tenho um caso que eu passei, eu acho que provavelmente vocês nunca viram quanto tipo de areia que existe para construção. Não sei se vocês conhecem do segmento. Mas quando eu fui construir uma edícula em casa, eu passei por uma vergonha no depósito. O pedreiro passou aquela lista, né, de materiais, eu fui no depósito, como qualquer um, cotar. Poxa, financeiro, a gente quer economizar. No terceiro depósito, eu percebi que o item de maior valor monetário era areia. Então, em vez de eu pedir tudo, eu já pedi areia, que eu tinha noção se já estava mais ou menos no combinado. Cheguei pro vendedor e falei, amigão, quanto tá areia? A resposta dele foi assim, depende. Como assim? Eu falei, bem, tá me tirando, né? Depende do quê, cara? Ele falou, depende do uso. Como assim depende do uso? Ele falou, tem areia que não pode ter contato com ferro, tem areia que é para reboco, tem areia que é para assentamento, tem areia que é para contrapiso. Eu falei, eu só quero fazer uma edícula. Ele falou, se eu tiver metragem, eu calculo quanto vai de cada areia. Cara. Me arrepia. Até hoje eu compro com esse cara. Ele já trocou de depósito 2 vezes. E eu continuo indo atrás dele. Eu não vou mais atrás do depósito. Eu vou atrás dele. Porque, veja, se o cara conseguiu agregar valor numa areia, é areia, gente. Aquilo vai virar cimento. Imagina o que dá para fazer com quem vende qualquer outro produto ou serviço. Então, deixou de ser só areia da construção, virou areia do assentamento, areia do acabamento, areia da coluna. E sabe o que foi engraçado? A viagem de areia nos outros depósitos estava em torno de R$700. Nele eu gastei 980 de areia. Muito mais. Muito mais. E a parte mais engraçada. Por favor,
avisa o seu pedreiro para que serve cada uma. Foi a frase que ele terminou o atendimento. Porque ele falou assim, não, todo o trabalho que eu tive com você não vai servir em nada. Confiança. Muita. Conhecimento. A gente tem que conhecer o que está trabalhando. Eu acho que a palavra é essa, né? A impressão que ele te causou, você se sentiu ele seguro conhece, ali, pensa com muita autoridade na areia. E aí, juro, até hoje, esses dias eu tive problema no sifão da minha pia. Eu falei, cara, como que é o sifão? Não, esse aqui serve esse modelo, mas esse aqui é melhor, dura mais tempo e tal. Levo mais caro, não tem problema. Se ele falou, é isso que eu vou comprar. E eu fiquei de tudo, fiel. fidelizou, Nossa, né? Demais. Eu juro que aonde ele muda de depósito, eu vou seguindo ele. Que os depósitos ficam tentando contratar ele, sabe? Porque o cara é bom, então as pessoas vão levando e eu vou seguindo ele. Ah, legal, mas voltando assim, pensando no pequeno empreendedor, assim, quais são os erros mais comuns que você aí, nessa sua carreira de consultor financeiro, vê os pequenos cometendo na hora de os erros comuns? O que me dói no peito, aquele que mais dói no peito quando eu escuto, o famoso eu ganho 100%. Ai, como isso me dói. Porque não existe produto que está 100%. Não existe. Não existe produto com 100% de lucro. Não existe. Preço não dá lucro. Preço dá margem. Nem produto roubado, gente. Custa roubar. Né? Assim, até produto roubado custa. Então, não existe produto com ganho 100%. Então, o maior erro é esse estou ganhando 100%, porque ele pega, compra por 10, acha que vender por 20 está ganhando dinheiro. A gente tem o famoso múltiplo de 2, múltiplo de 3, que é... O pessoal tem preguiça. E aí eu vejo muita gente influenciando aí na internet, fala assim, não, multiplica por 2 que... Sim, eu já vi falando, multiplica por 5, se que fosse uma assim, é para madeira, outra... Você não tinha um semestre inteiro, né, na faculdade só para aprender de precificação, depois o outro de estratégia, não era assim, né? Então, esses dois são os que mais me irritam. Outro, que é quando copia e cola do concorrente. O concorrente é 10, eu também vou cobrar 10. Aí começa aquela guerra de preço, sabe? O concorrente abaixa, ele abaixa. Eu pergunto, você tem a mesma estrutura de custo que o seu concorrente? Você disputa o mesmo espaço, o mesmo cliente que ele? Como você se posiciona? Você não tem identidade, né? Você fica refém dele. Outro muito comum é esquecer dos impostos, taxas de meio de recebimento, embalagem, comissão. O pessoal esquece isso. Porque alguns colegas que trabalham chamam de custos invisíveis. Porque como ele não está vendo, de fato, ele não sente na palma da mão dele, quando o cliente passa um cartão, quando ele antecipa, quando ele passa ali um imposto, quando ele tem uma embalagem, ele acaba não sentindo e isso prejudica. E esse custo, quando ele não considera isso na hora de precificar, pega pesado com ele, fica muito pesado. Ele fica bem incomodado. Precificar produto e precificar serviço, o ponto de partida é diferente. Qual é a diferença no processo ali? É que algumas coisas no comércio, vamos chamar assim, é diferente quando eu olho para uma indústria ou para um prestador de serviço. Então, por exemplo, na indústria é muito comum a gente ter uma coisa chamada hora homem, hora máquina, que é o tempo que eu gasto daquela mão de obra produzindo, que é um custo, não deixa de ser um custo. Apesar dele ser fixo, na hora de precificar eu tenho que colocar. Sim. Porque me custa, né? Se eu não tenho produção, tecnicamente eu não preciso de funcionário. Tá? E o prestador de serviço, ele leva algumas coisas em consideração além da hora homem, que é a hora homem, deslocamento, eventualmente, principalmente no segmento da construção civil, intempéries do tempo, né? Então, por exemplo, tá mais sol, tá mais chuva, esse período, então ele tem que levar isso assim, tem dia que ele não vai conseguir trabalhar o dia todo, ele tem que levar isso em consideração, algumas perdas que acontecem no dia, porque tempo é muito complicado, né? Tempo eu não consigo voltar atrás. Sim. Então ele precisa levar isso em consideração na hora de precificar. Diferente do comércio, por exemplo, que consegue, tá chuva só, ele consegue ainda trabalhar, tá? Então isso é muito importante, entender que o serviço, ele leva alguns pontos a mais que o comércio. Não é que ele é diferente, ele leva pontos a mais. Pontos que no comércio a gente, por exemplo, não vai colocar a hora homem do vendedor. A gente não vai colocar isso, porque ele vai estar lá, ou para vender, atender 1 ou 10, ele vai estar lá do mesmo jeito. Agora, na questão do custo, a gente estava também conversando antes de começar o nosso bate-papo ao vivo aqui. Eu dei o exemplo até do fotógrafo. Sou fotógrafo, vou lá fotografar um casamento. Nesse casamento você também furou o pneu do seu carro. Era esse. Vou com o meu carro. Gasolina R$8. Como é que faz? Tipo, até que ponto eu seguro para mim esse custo, eu repasso? Explica pra gente. Vamos lá, Poli. Vamos ser bem simples aqui, ó. Se o custo aumentou por uma escolha sua, como assim uma escolha sua? Vou usar o mesmo exemplo que a gente usou na conversa. Que é muito bom. Que você trocou o seu Celta 1.0 para um Azira 2.0, foi uma escolha sua. Isso não vai mudar nada para mim como cliente, porque as fotos continuam sendo as mesmas. Aí você não repassa, porque foi uma ação sua e eu não percebo o valor você chegar de Azira no meu casamento. O problema é meu. Problema seu, com todo respeito, se lascou. Agora, se o combustível aumenta para todos, e aí
o fato não é só porque você trocou de carro, a inflação ela está acontecendo para todo mundo, você repassa. Ah, mas eu devo repassar de forma integral, não devo repassar, até que ponto eu repasso? Por experiência, se você demorar muito para repassar, chega uma hora que você não consegue mais absorver a margem, né? A margem só vai estreitando, estreitando, e chega uma hora que você vai ter que dar aquele aumento de 30%, 40%, 50% sobre o preço. E aí seu produto, o cara fala, nossa, mas antes era 100, aí agora você dá um tá... susto, né? E aí o meu cara fala, não, peraí, agora ficou caro. Agora, se você vem aumentando proporcionalmente ao que vai acontecendo com o mercado, o cliente está mais suscetível. Não, aumentou um pouquinho, aumentou de 100 para 110, 105, 115. Não, agora sai de 100 para 200, peraí, você dobrou o valor de um semestre para o outro. Então, tem que tomar esse cuidado. Eu brinco que eu sou da época que eu comprava churros a 50 centavos na porta da escola. Hoje o SUS é R$5. Né? Então você fala, poxa, e o mais barato, né? Não é nem um enfeitado. Enfeitado é 10, 15. Então, as pessoas continuam comprando churros. Elas não deixaram de comprar churros. Só que o cara não saiu de 50 centavos para 5. Ele foi progredindo. Não foi abrupto, né? Isso, ele foi crescendo devagarzinho. Então, tem que tomar esse cuidado. Se o aumento do custo ele é uma escolha minha, eu não repasso. Se é uma escolha, se é uma ocasião de mercado que todos estão sendo afetados, aí eu repasso. E tem um ponto importante. Se eu aumento o custo para aumentar a percepção de valor, então vamos continuar o exemplo da água lá. Imagina que você fala assim, Felipe, eu tô com a água, mas agora eu tô servindo ela num copo gelado também, com algumas frutas ali cítricas dentro, sabe? Não é só mais uma água, viu? Uma água saborizada. Veja, você mudou a característica daquele teu produto, você agregou valor para ele. Você repassa isso para o cliente. Teu custo aumentou, mas a percepção vai acompanhar junto. Foi uma escolha sua de posicionar de maneira diferente. E, por exemplo, no caso do fotógrafo, né? Eu entendi que o carro foi uma escolha do fotógrafo melhorar o meio de locomoção dele, mas não é um valor percebido pelo cliente. Mas se eu tivesse trocado a minha câmera? Se tiver uma melhoria na entrega e ele perceber, ok. Agora, hoje, se você tira foto com o celular ou com a câmera e não muda a qualidade da impressão, por exemplo, não mudar nada, não muda, o cliente quer a percepção de valor dele. Tá? Eu sempre brinco com o hot dog, eu vou além. Se você troca a chapa do hot dog que prensa, não muda nada para o cliente. Você não pode cobrar mais caro por isso. Agora, se você trabalha com ingredientes, uma salsicha artesanal de fabricação própria, é muito mais caro? Só que eu percebo que eu não encontro essa salsicha em lugar nenhum. Aí eu estou disposto a pagar mais caro por isso. Tá? Entendi. Mas, por exemplo, na escolha de equipamento, eu tenho ali um custo também, né? Como que eu faço esse cálculo para investir esse valor? Aí que é o detalhe. Isso é investimento. Investimento, a gente não entra dentro da precificação. Investimento é aquilo que vai gerar resultados futuros. E aí, se eu tenho uma máquina melhor, vamos dizer assim, a ideia é que eu tenha fotos melhores, que eu demore menos tempo para diagramar, para trabalhar a foto. Então, o meu ganho com a máquina não é na foto com o cliente, mas é no processo produtivo que está por trás, de preparação da imagem. Por isso, ela se paga. Não que o cliente vai pagar mais caro por isso. O diferencial é que eu entrego antes com essa máquina. Entendeu? A brincadeira. Eu não vou chegar pro cliente, vou te cobrar mais caro porque eu troquei a máquina. Eu vou te cobrar mais caro porque eu entrego minha foto mais rápido. Em vez de você esperar 40 dias para receber seu book, você vai receber ele em 15 dias. Entendi, que aí entra naquela estratégia de percepção de valor de mercado pelo cliente. Isso. Se o teu cliente tiver problema com prazo, ótimo. Se ele não tiver, ele vai querer comprar do cara que demora 40 dias para entregar e tudo bem. Legal. E aproveitando que a gente já está nesse assunto, né, de foto digital, entregar mais rápido, precificar um produto digital é diferente? Principalmente se ele for escalável. Né, que são aqueles produtos, por exemplo, um infoproduto, do tipo, eu fiz um e-book, fiz um curso digital. Pensa num negócio difícil, né? Porque assim, eu tenho um custo de projeto inicial, mas aquilo vai ter venda perpétua, né? Aquilo vai continuar acontecendo. Então, normalmente, estima-se quantas pessoas eu quero atingir de imediato com aquele produto dentro de um ciclo. E aí o ciclo depende muito do negócio. 30 dias, 60, um ano, depende muito de negócio para negócio. E aí entra um fator psicológico do preço. Pode reparar que os produtos digitais, eles são escalados na forma assim, até 97, 157, 257, e aí sobe do nada para 500 e pouco, 900, 3, 4. Não é assim? Eles são escaláveis, porque são preços psicológicos. É uma esteira de produto que você vai dosando isso com o teu cliente. É uma regra, eu tenho que cobrar esses valores? Não, mas ele é psicologicamente preparado para isso. Para que eu entenda que, por exemplo, o meu produto de maior valor, ele compense mais do que o de valor inferior, é isso? Normalmente a gente chama isso de ancoragem. Então ele pega, monta, desculpa a expressão, puta de um produto a R$4.000. Tipo aquele que é o
perfeito, que você fala, nossa, eu queria esse. E aí ele vem tirando as coisas do de 4.000, sabe? Eu pego, isso aqui eu não vou ter no de 3. Isso aqui eu não tenho de 900. Quando você chega de 97, tá só a foto do cara no e-book com 2 frases falando pra você o que tem que ser feito. Tá? Aí você fala, poxa, eu não tenho 4.000, mas eu tenho dinheiro para comprar isso aqui. Mas isso aqui não foi suficiente. Aí o cara vem consumindo a esteira de produto. O infoproduto, um produto digital, ele é trabalhado no que a gente chama de cauda longa, né? Ele vai continuar vendendo perpetuamente. Então é pensado dessa maneira. Qual é o problema do infoproduto? O custo, o investimento de construir ele. Então tem uns que o investimento é muito alto. E aí ele precisa ter uma cauda realmente bem longa para diluir isso. Tem outros que a cauda é muito, o investimento é muito baixo, o cara consegue ter um valor muito acessível mais rápido, tá? Mas aí não foge dos 3 pilares, só que a abordagem fica um pouco mais técnica, né? Então, em vez de eu falar quanto me custa, o custo é um investimento, então eu tenho que olhar o investimento, eu vou ter algumas despesas ali com taxas de recebimento das plataformas, essas coisas, mas a questão de estratégia, de posicionamento e quem é o cliente, percepção de valor, continuam as mesmas. Eu vou continuar trabalhando nisso, não foge disso. Só que é o cuidado de pensar numa esteira, não pensar em um único produto, eu tenho que pensar numa questão de uma oferta mais longa de produto. A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto, mas eu queria voltar até para você reforçar uma questão aqui. Existe uma regra nisso, o lance de recalcular o preço do meu produto. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Claro que a gente tem que observar questões de custo, inflacionárias e tal. Você falou do aumento gradual, para não ter aquela pancada lá na frente. Como que funciona? Período máximo, sem reajuste, 1 ano. Pelo amor de Deus. Mais que 1 ano você fica muito defasado, principalmente na inflação que a gente tem no Brasil, uma inflação batendo 2 dígitos fácil, né? Então, máximo 1 ano. Mínimo vai de cada segmento. Então, tem segmentos que são regulados por contratos, por exemplo, academia, clínica médica, alguma coisa que tem contrato de prestação de serviço e tem contrato a forma de reajuste. E outras coisas você precisa ir conforme vai indo a inflação, você vai dosando. Um ponto importante aí, Poli, são produtos sazonais. Então vamos pegar, tomate, eu tenho época do ano que ele bate R$12, depois ele vai para 6. Né? Abacate, a mesma coisa, vai oscilando. Então eu preciso entender um pouco da sazonalidade do meu mercado, e aí vai muito da experiência do empreendedor e como ele quer ser visto. Eu tenho clientes que conforme aumenta, ele aumenta, e quando abaixa, ele abaixa. Eu tenho clientes que aumentam quando aumenta, e quando abaixa ele não repassa, ele fala que agora as outras coisas subiu. Então eu brinco assim, faça preço prevendo o pior cenário, sabe? Com a inflação alta, com fora de safra, e aí depois o que você conseguir para baixo, ótimo, te dá a oportunidade eventualmente de conceder uma promoção, um desconto ali para o teu cliente, ou você acaba absorvendo isso para desenvolver outras frentes do teu negócio, tá? O que não pode é o teu preço hoje tá uma coisa, amanhã tá outra, né? Assim, do nada, cada dia muda um pouco. Pelo menos tenta dentro do mês ficar com aquele mesmo preço, porque a inflação que a gente tem medida é mensal, então você teria um argumento assim, a inflação esse mês está nesse patamar, né? Mas menos que um mês eu acho perigoso a gente ficar tendo oscilação constante num varejo comum aí que a gente tem. E você percebe que o pessoal pisa na bola nesse sentido, o empreendedor, pisa. O dono de uma pizzaria, por exemplo, que ele tem que olhar tudo, né? Tem nossa, pizzaria bancada ali de ingredientes. E aí, assim, né, o tomate sobe, a farinha baixa, daqui a pouco inverte. Exatamente. Aí você fala, cara, eu tô equilibrando vários pratos. A gente brinca que o empreendedor equilibra muitos pratos. Hoje eu tive a oportunidade de fazer reunião com uma frente empreendedora que está vindo para trabalhar mulheres, aí bem legal. E aí foi o discurso dela, falou, Felipe, eu não dou conta. É muita coisa que acontece, eu tenho que estar olhando o meu fornecedor aqui de seco, molhados, que é assim que eles chamam no mercado de alimentação, a embalagem que aumentou porque o petróleo aumentou. E aí ele fica assim, cara, eu tô me sentindo, tipo, eu tenho que ficar olhando o mundo, eu não olho mais só para o meu negócio. É isso. Ele precisa estar antenado. Mas aí existem ferramentas, Poli, que eu acho importante falar isso, planilhas de precificação, que ajudam bastante, que você consegue ter uma base de dados, que aí você fala, poxa, quando você atualiza, vamos dizer assim, que aumentou o tomate, ele já mostra o impacto lá na frente na tua margem, sabe? Todos os produtos que vão tomate, ela já atualiza e fala, olha, isso aqui tá... Você perdeu 10%, 5%, aumentou. Você consegue ver, existem ferramentas para isso. O que eu me preocupo é o empreendedor que está no caderninho, né? Ou que nem faz o caderninho. Esse cara tem que ficar muito mais atento. O esforço dele é muito maior. Mas, por exemplo, você deu o exemplo das academias que fecham pacotes, né? E tem que trabalhar aquele preço ao longo do ano. Então, na hora dele formar aquele preço, ele já tem que considerar esse cenário e colocar uma margem maior. Sim, a gente chama de premissas, né? Quando ele faz esse planejamento dele do orçamento, vamos dizer, ele assume algumas premissas para ter noção
do como vai ser impactado o segmento dele. Um ponto legal da gente falar isso é que, assim, se acontecer algo muito fora do normal, por exemplo, o Covid, quando veio, né, fugiu a curva. Agora os contratos têm cláusulas lá que, assim, se acontecer algo fora da curva, eu tenho o direito de executar a cobrança, porque antes não tinha, né? Ninguém imaginava que ia vir algo desse tipo. E aí, bons empreendedores já têm colocado que se a inflação ficar superior a tantos %, eu tenho direito a repassar isso no intervalo menor. Então, aí entra uma questão legal, que dá para conversar com um bom advogado, tudo para você se proteger, vamos dizer disso. Quando você trabalha em segmentos como esse, a brincadeira é ser eficiente no custo. Porque você já fez uma projeção, você precisa ser eficiente no custo para que aquilo que você projetou aconteça. Esse é um cuidado muito importante. Não, legal. E assim, ó, o desconto é bom, todo mundo gosta, mas como que eu faço para trazer isso para o dia a dia ali do empreendedor e ele fechar a conta no verde, né? Sacanagem, Letícia, perguntar de desconto, né? Mulher, desconto ali, adoro um desconto, até pela promoção, já vai, tô brincando, Letícia. Mas vamos lá. Desconto é o fato de a gente baixar valor. Então, já quero forçar para você que está vendo a gente, desconto é diferente de promoção. Promoção, ato de promover, desconto é eu ceder algo em troca daquilo que você está levando, tá? Então, quando a gente fala essa questão do desconto, que a gente tenta entender, ele tem que ter um critério e ele tem que ter contrapartida. Como assim critério e contrapartida? Não é assim, qualquer cliente vai ter acesso. Você condiciona do tipo, leve 3, ó a condição, leve 3, pague 2, mas vai ter que ser em dinheiro. Entendeu a condição? Ó, tem que levar 3 e pagar em dinheiro. Então a gente tem que criar critério. O que eu adoro no desconto, aí como financeiro, não como cliente, tá? Como cliente eu quero desconto financeiro, lógico. Eu quero que o cara bata o valor e ponto, eu não tenho que fazer nada em troca. Mas quando a gente fala de negócio, assim, pensando de uma forma estratégica, o melhor desconto que a gente pode pensar é um vale-compra para a próxima compra, porque você traz fidelização para o cliente. Então, assim, nas compras acima de R$300, ganhe 10% na sua próxima compra. Olha a maldade. Ele ganhou R$30 para a próxima. Ele vai ter que vir gastar e você dá um prazo para ele. Se ele não gastar, o desconto não aconteceu. Mas a pessoa está feliz que ela teve um desconto de R$30, né? A gente pode colocar, por exemplo, aquela famosa, acho que vocês já viram, o cartão Fidelidade, que a cada 10 ganha a 11ª. E aí eu vou contar um segredo aqui para vocês. Você sabe que isso para o estabelecimento custa muito barato, né? Fazer esse programa. Sabe por quê? Porque você está vendo o custo do preço de venda. Então vamos supor que a refeição é R$30, onde você consome lá 10 para ganhar a 11ª. Então você está vendo um desconto de 30, mas o custo para ele é 30? Não, o custo para ele é muito menor. Olha que engraçado, você tem uma percepção de 30 de desconto, mas para o empreendedor ele está abrindo mão ali de 12, R$13, 15. Agora eu não vou querer mais. Então, é o que eu falo. Quando a gente começa a ter conceito, você fala, nossa, filho da mãe, ele estava me enganando o tempo todo, falando que tá dando R$30 de desconto, na verdade está me dando 12. O custo para ele do desconto é 12. Para você é 30. Né? Então é muito bacana. A gente pode ter um desconto atrelado a algum produto. Então, na compra de X valores, você ganha este produto. O cliente está vendo o preço de venda daquele produto. Tá? Mas dar desconto simplesmente por dar desconto, não faça isso. Porque ele vai destruir valor. Você tem um baita de um esforço para construir valor na cadeia inteira. Na hora de fechar a venda, você fala, vou te dar um desconto. Você acabou de falar que tudo aquilo que você cobrou não vale. E aí você precisa trabalhar isso de uma maneira melhor. Tá? Maravilha, muito bom. Uma aula aqui do Felipe Chiconato. A gente bateu um papo com o consultor financeiro e estrategista de negócios, Felipe Chiconato. Ele está há 12 anos no mercado de empreendedorismo. Estou certo, né? Certo. 12 anos. E te agradeço demais, Felipe. Seja sempre muito bem-vindo. O estúdio está aberto para você sempre, viu? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigada, Letícia, gente. obrigado, viu? Obrigado, Fê. Foi um prazer te receber. Eu tenho certeza que tem muito mais coisas que ficou de fora, mas eu acho que já deu para trazer um pouquinho de conhecimento e compartilhar aqui para os empreendedores que estão assistindo a gente. Eu que agradeço a oportunidade, gente. É um prazer estar aqui. Foi um convite que eu fiquei muito lisonjeado mesmo por estar aqui. Espero ter sensibilizado as pessoas que não é só uma conta matemática. Por favor, não multiplique só por 2, por 3. Entenda que tem muito mais coisa por trás disso. Peço autorização, posso falar do meu Instagram, onde eu gero conteúdo para essas pessoas. O meu Instagram é o @chiconatof, como meu sobrenome, tá? Quem quiser acompanhar, eu uso lá para gerar conteúdo. Fique à vontade. Tem o post que eu fiz essa semana falando dos principais erros, o pessoal ficar atento na precificação. E, gente, não tá seguro? Procura alguém que tem um pouco mais de conhecimento, alguém mais maduro, para te ajudar nisso, tá?
Mas não é tão simples assim, não é o vezes 2, não é o vezes 3, não é o copiar do concorrente. Preço é uma ferramenta estratégica e você tem que fazer bom uso disso. Dica de ouro. É a dica de ouro. Tá dado o recado. E se você gostou e quer mais conteúdos como esse no canal, deixa seu like, escreve aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e seguir Safra Play também no Instagram, tá bom? Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado pela companhia. Tchau, tchau.